Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live da Eco Soluções. Hoje o tema vai ser energia renovável, tá? Com foco principalmente em energia solar, tá? Teremos uma convidada especial hoje. Aqui, já vou acessar aqui a Maria Cláudia, que acabou de entrar, a nossa convidada. Oi, Oi, boa noite, gente. Maria. Oi, boa noite. Boa noite, Maria. Maria, normalmente a gente dá um tempinho para o pessoal começar a entrar, que já começou o pessoal a entrar aí. Aí, ó, já temos um convidado do Equador No aí. Equador. Oh, saludos. Ultimamente a gente anda muito vários países Internacional. internacional. Já tivemos argentinos aqui, já tivemos pessoal do Uruguai, do Oh, Equador, que tá muito legal, chique. muito legal, tá? Tá lá a doutora Priscila também, da OAB lá de Santo Amaro, também em São Boa Paulo, noite, doutora a Priscila, Fernanda. Fernanda. Está todo mundo entrando aí. Então, Maria, aproveitando que o pessoal está entrando, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Ah, é claro. Primeiro eu queria agradecer o convite da live. Fiquei assim honrada pelo seu convite, né? É Tá, uma muito. Eu que honra para agradeço. mim. Uhum. Né? A gente aí fez a faculdade juntos, tem aí esse convívio não tão próximo, né, pela distância, mas a gente se dá muito bem, então eu fiquei super feliz porque você me chamou para falar desse assunto que eu gosto tanto. Uhum. Sim, Então, a gente fez faculdade juntos, né? Eu e o Celso, nós somos engenheiros ambientais, sanitaristas. Eu fiz isso. depois, eu segui para a área acadêmica, tá, gente? Daí eu fiz o mestrado em meio ambiente, fiz o doutorado na área de energia, atuei já como docente nessa área também de energia, e atualmente eu sou tutora de um curso EAD pela Univesp, aí na Universidade Virtual de São Paulo, é um curso de empreendedorismo e inovação. E Legal. também sou consultora ambiental, trabalho mais focada nessa área de energias renováveis, né? Na GM, Engenharia e Meio Ambiente, aqui em Piranguinho, em Minas Gerais. Agora eu moro aqui, né, no sul de Minas. Eu estou em Itajubá, estou falando com vocês de Itajubá. Então, Maria, vamos lá. Maria, hoje é um assunto muito legal, né, que interessa para todo mundo que trabalha na área ambiental e também para pessoas que estão interessadas em assunto como nesse assunto tão empolgante, interessante, que é a energia renovável. Maria, eu É, queria assim que, primeiramente, você explanasse, principalmente na sua área, que você focou bastante em energia solar. Qual é o potencial hoje que o Brasil tem para desenvolvimento de energia solar? Qual é o nosso panorama hoje? Como a gente está e onde a gente pode chegar? legal. Então, olha lá. Falando sobre energia solar, a gente teve nos últimos anos um crescimento exponencial, tá? Mas ainda a gente tem muito para crescer. Para você ter ideia, Celso, quando eu comecei o mestrado, foi Sim. 2011, né? A gente formou Uhum. 2010, então 2011, 2012. Só para dar uma ideia, tá, gente, do que aconteceu nesses últimos 10 anos. A gente só falava de energia solar, aquela ligada à bateria, sabe, para locais onde não tinha energia elétrica, onde não tinha linha de distribuição. Quer dizer, ter energia solar em casa, como a gente tem hoje, era algo impensável. Sim. Por quê? Era absurdo. Por quê? A gente não tinha legislação que permitisse que as pessoas gerassem energia em casa. Isso Sim. só foi acontecer em 2012, com a primeira resolução da ANEEL, que é a 482 de 2012,
que ela permitiu, então, passou a permitir que as pessoas instalassem, seja energia solar, eólica, né, ou até mesmo um biodigestor com um gerador a gás, para injetar essa energia na rede, tá? Então, sim. 2012 foi o nosso primeiro marco legal, tá? Daí começou, né? Ainda pouquíssimas pessoas, né? Os equipamentos todos muito caros, né? Justamente. A gente tinha que ser tudo importado, né? Uhum. E tinha um Então, potencial também, né, de produção, não é, Mari? A placa também, ela não tinha um potencial tão grande para produção de energia também, né? Ela tinha um ai, certo limite e ela tinha um desgaste muito rápido também, né? O período de utilização dela também era curto, né? Ela começa a decair, né? é, Começava a decair. então, o que acontece é assim, né? Com o desenvolvimento tecnológico, hoje em dia a gente consegue ter placas mais eficientes no mercado, isso você tem Uhum. razão, mas a gente ainda não chegou a placas super eficientes, tá? Isso vai vir ainda acontecer, a gente ainda vai pegar essa onda aí, tá? Só Tá. para eu continuar aquele Não, raciocínio da continuando. Não, eu legislação. falei que. Tá, é que eu falei que lá no começo, em 2012, além de ser caro demais, era pouco eficiente. Não, não Ah, é? sim, Então, né? sim, sim. Então, oi Henrique, o Henrique foi meu aluno, tá dando Aí, tchauzinho. ó, viu? Ó, o projeto É, auxiliar teve uma live com a gente aqui também, que ah, foi que muito legal. legal, que É. legal. Daí, Celso, o que que aconteceu? Só para eu mostrar que assim, a gente está engatinhando ainda, mas pelo menos a gente está engatinhando. Olha só. Ó, Daí, em 2015, teve uma nova regulamentação, que é sim. a 687, tá? Que ela Uhum. revisou aquela de 2012 e melhorou alguns pontos. Por exemplo, se você, né, igual você tem o seu sítio, mas você Sim. não tem como colocar a placa fotovoltaica em casa, você pode pôr lá no seu sítio e transferir essa energia para sua casa. Antes não era Hum, possível, agora é. sim. Outra coisa, né? A gente aqui no Brasil, e esse é um ponto falho ainda, que precisa ainda ter um ajuste. Nós não temos como vender energia. Nós fazemos troca. A gente Troca de funciona energia, por isso mesmo. permuta, né? Sim. Então, antes, esses créditos que você gerava com a concessionária, elas venciam em 2 anos. Agora a gente já tem um prazo de 60 meses, 5 anos para Hum, usar. Então, melhorou, né? que Porque antes, legal. imagina, você podia gerar o crédito e não usar, né? Então, isso era um problema. Então, olha só, a gente está falando de 2015. Então, a gente tem aí só 5 anos de uma legislação mais nova É atuando, muito tá? recente. Muito recente. Muito, muito recente. Mas a gente ainda tem muito que melhorar, tá? Sim, Ainda sim. tem muito que caminhar. Agora, falando sobre o panorama, né? O Tá. boom da energia solar, então, veio com essas regulamentações, porque sem regulamentação não tem como você investir numa nova tecnologia, né? E Não. então veio por esses incentivos dessas resoluções que eu comentei. Nós ainda temos pouquíssimas usinas solares, né? Que são aquelas usinas de grande porte, tá? A Sim. gente tem alguma coisa aqui na região de Belo Horizonte, nós temos uma grande também em Piauí, mas ainda poucas, tá? Nossa maior concentração de usinas solares são as microusinas. E onde que estão essas microusinas? São essas casas que a gente vê aí, que tem as placas no telhado, tá? Então você Uhum. pode transformar a sua casa numa microusina, né? Entendi. Basta adquirir aí o kit. Sobre os preços. Antes, gente, quando começou lá em 2012, 2015, os valores eram assim, é tudo em dólar, né? Que era tudo importado.
Então a gente falava em coisa assim, para uma casa de 4 pessoas, ficaria em torno aí de R$ 50.000, tá? Sim. Hoje em dia, a gente já está falando para uma casa de 4 pessoas, um investimento em torno aí de 15, R$ 20.000. Então já caiu bastante, Oh, tá? já, já, com certeza. E a tendência é cair mais. Sim. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, a principal matéria-prima para a produção da placa fotovoltaica é um minério chamado silício. E o Brasil, nós temos as maiores concentrações, as maiores jazidas de silícios do mundo está aqui. Só que o que acontece, Celso? Você não Hum, acredita? A gente extrai esse silício, manda para a vende. China Uhum, e compra a placa já fabricada, sim, entendeu? entendi. É aquele velho sistema brasileiro de ser grande produtor de matéria-prima e não de bem manufaturado. É um grande. Sempre foi um calcanhar no Brasil, não é isso? Gente, é a falta de investimento em tecnologia de ponta. A gente tem a Inclusive, matéria-prima. sim, inclusive, o Maria, faz muito pouco tempo que abriu a primeira fábrica aqui no Brasil, não foi? De placa fotovoltaica? Sim, a gente tem pouquíssimas. E, inclusive, algumas delas, na maioria, são montadoras, tá? Ainda Montadoras, isso compra, mesmo. Vem de fora, né? ainda Produz na compra, né? China e manda para cá, né? Ainda Agora, compra as bolachas, né? Os wafers de isso, silício. Ele vem isso, da China e daí chega aqui eles são montados. Então a maioria sim. das fábricas ainda funcionam nesse esquema. Nós não, assim, desculpa, eu posso. Ah lá, tem outra Tá. aluna. Oi, Mayara. Ai, dei aula de energia para ela. Aí, viu? Então, poucas, eu posso até estar enganada, Celso, mas até onde eu sei, a gente ainda não tem uma fábrica com produção própria de purificação de silício aqui no Brasil. Não, eu acredito que não, porque se tivesse algo parecido, a gente saberia disso, porque como a gente acaba seguindo tudo que é da área ambiental, né, Maria? Você acaba vendo isso aparecer em algum dos sites que a gente acompanha, alguma coisa, e realmente não deve ter, porque o Brasil, infelizmente, não investe nisso ainda, como deveria. Tem uma questão Sim. importante, que é assim. Antes da live, a gente deu uma conversa e você me deu um dado que foi surpreendente, que foi com relação ao potencial energético de energia solar do Brasil, em relação a, por exemplo, a Alemanha, que é um top mundo de produção de energia solar. Na Alemanha é um negócio interessante, né, Maria? Que qualquer casa lá tem uma placa em cima, né? Qualquer. É uma casinha, tem uma placa em cima. Então, o governo. Isso aí é um negócio que vai falar depois também, que é política pública. Mas no momento eu queria falar com relação a potencial energético. Ótimo. Então, olha lá, você citou esse exemplo que, para quem estuda, quem já procurou um pouquinho mais a respeito de energia solar, vai ver que a Alemanha é a referência, tá? Sim. A gente vai falar, nossa, onde mais usa energia solar? Qual é o país que mais aplica em energia solar? A Alemanha. Daí a gente olha os dados de irradiação da Alemanha. O que quer dizer isso? A potência solar, né, que chega para a gente em superfície. A gente olha a potência solar de lá. A gente está falando de um país da Europa com uma latitude maior, né? A potência lá, aqui no Brasil, as nossas piores potências estão aonde? No sul, tá? No Uhum. sul do Brasil. Se a gente pegar os dados de radiação solar do sul, eles são muito melhores do que qualquer lugar da Alemanha. Então, Como é que fica isso isso? é um absurdo. Como disse a minha amiga doutora Priscila, isso é um absurdo. Porque
É totalmente irracional uma coisa dessa. E o que explica isso? Política pública, Política tá? pública. O que aconteceu lá na Alemanha, Salsão? Até assim, a gente tem que também tomar por base locais onde já tiveram políticas, o que aconteceu, como é que aconteceu, para a gente tentar Uhum. minimizar erros aqui, né? Sim. Lá na Alemanha, não é que foi errado, mas é que incentivaram tanto é, valores de imposto sobre produto lá embaixo. E outra coisa, lá eles vendem a energia. Então eu, Maria Cláudia, cubro meu telhado de painel fotovoltaica, gero o máximo que eu puder, vou usar uma parte disso na minha casa, o Uhum. excedente eu vou injetar na rede, né? Nessa rede de alta tensão que passa aqui na nossa rua, né? Isso. Se eu morasse na Alemanha, qual era a ideia? Vou pôr o máximo, porque o que eu não usar vai vir como renda para mim no fim do mês. Então, os Justamente. alemães começaram a fazer isso, tá? Isso Então, mesmo. eles passaram a ter uma renda extra pela Uhum. geração de energia. Qual é a grande sacada, a grande mudança de concepção entre as concessionárias daqui e de lá? Olha só, por que aqui trava tanto? Por que aqui a gente não consegue andar com nesse rumo, né? Aqui, as concessionárias entendem que cada pessoa que vai colocando painel fotovoltaico na sua casa, ela vai perder um cliente, o que não E é vai ganhar um verdade. concorrente. O que não é verdade. A gente sempre vai Não, precisar da concessionária. com certeza, com certeza. A gente tem que ter uma garantia de energia, né? Uma garantia de energia para qualquer uso, né? Sim, Então, a sim, gente vai precisar continuar tendo as grandes usinas também, tá? Porque quando a gente está falando aí de uma energia de ponta para a indústria, tudo, então você vai precisar ter esse grande porte. A gente está sim, falando de produtores residenciais, é microgeração, tá, gente? É sim. assim, só para poder injetar mais energia na rede. E o que o pessoal daqui, né, as concessionárias daqui ainda não veem é o seguinte, Celso: quanto mais gente gerando energia nas suas próprias casas, a um longo prazo, eu vou evitar custo de ter que construir novas mega usinas. Sim, sim. E tem uma coisa impressionante nisso, Maria, que é você falando com relação à energia domiciliar, à produção, e esse ganho que você tem com relação à energia, se eu não me engano, Munique, até ano que vem, ela vai ser autossuficiente em energia. Vai ser, se eu não me engano, a primeira cidade sustentável no mundo em energia, através de energia solar. Olha Ela não vai isso, receber de outro lugar. Toda a energia vai ser produzida em Munique. olha isso. Então, a gente está falando de uma cidade, eu não tenho na cabeça qual é o potencial, né, de geração em Munique, mas assim, a gente está Munique é falando uma de uma cidade, cidade. é a maior cidade alemã, para você ter uma ideia, tá? Munique ela tem são milhões de habitantes, é uma cidade extremamente moderna, né? E inclusive eles estão com metas até 2023 de ser a primeira cidade sustentável do mundo, Olha sabe? aí. Então, quer dizer, aí vem uma coisa importante, porque aí você falou de política pública. E vem uma questão importante também chamada metas. O Brasil não colocou até hoje uma meta, um parâmetro, daqui a 10 anos, como ele quer estar com relação à energia renovável. Isso é uma questão muito importante também, né, Maria? Muito. Então, Celso, a gente até tem alguma coisa nesse Uhum. sentido que é produzido pela EPE, tá? Quem quiser Tá. saber mais, pessoal, sobre essas questões de planejamento energético, Aline. é uma empresa, né, chama Empresa de Pesquisa Energética, EPE, que está dentro da ANEEL, tá? E é dentro do Ministério de Minas e Energia, tá? Sim.
que eles fazem? A cada 10 anos, né, é lançado o plano decenal de energia, tá? Sim. Dentro, dentro desse plano decenal, mostra para nós brasileiros qual é a intenção do Brasil, né, em Uhum. seguir onde ele vai investir e tal. Foi isso que aconteceu, né, nesse último 10 anos que a gente estava comentando, Ô, entre 2010 Dida. e 2000. Ah, Dida! Entre 2010 e 2020, que já deu esse passinho. É um passinho de Sim, formiguinha. Mas sim, dependeu de estar isso inserido no plano decenal, tá? sim, Então, entendi. então a gente até tem, Celso, mas ainda é muito, precisa crescer muito, né? Sim, com Precisa. certeza. Ah, eu lembrei de outra coisa que a gente, o Tomás também formou com a gente, estudou com a gente. Outra coisa, né, que eu lembrei aqui da gente comentar, os acordos, né, os acordos mundiais aí que o Brasil firma, né, também trazem incentivo para isso. Por exemplo, o Acordo de Paris, né, Uhum. firmado em 2015. Olha lá, a gente está falando de 2015 de novo, não é por acaso que saiu aquela legislação em 2015, né? Bem no ano Sim, do Acordo de Paris. A Ellen, um beijo. No Acordo de Paris, o Brasil firmou que pretende, até 2030, olha lá, então a gente está falando já num horizonte de mais 10 anos, até uhum. 2030, ter pelo menos 45% da matriz elétrica, Sim, desculpa, da matriz energética sim. renovável, tá? Ah, legal. Tem coisas, eu acabei de fazer essa confusão, é até legal explicar, e nem todo mundo sabe a diferença, né? A gente tem uma coisa que é a matriz energética, Isso. que daí a gente está falando de tudo que é consumido de energia no Brasil, e daí nossa matriz energética, ela ainda não é na maior parte sustentável, Sim, tá? Por quê? Entra muito ainda a questão do consumo do petróleo, né? Dos sim, combustíveis fósseis, tá? sim. Entra o setor de transporte, né? Tá. Então, daí essa matriz energética nossa, ela ainda não é muito sustentável. Agora, a Sim. nossa matriz elétrica, ela é mega sustentável, tá? Ah, sim, Ela tem sim. aí praticamente 80% da nossa matriz, ela é sustentável. Principalmente porque nossa base é hidráulica, né, Celso? E a Justamente. energia hidráulica é renovável. Sim. Tem uma pergunta legal aqui, ó, do Wagner. O Wagner é meu primo, sabe? Meu grande primo arquiteto, tá? Opa! Olá, Celso e doutora Maria Cláudia. Eu sou da área de arquitetura e tenho muitos clientes que me perguntam sobre energia solar. Confesso que ainda fico um pouco perdido na resposta. O que eu poderia dizer? Bom, eu sou super favorável, né? A implantação das energias solares em casa, né? Ainda Sim, mais falando com arquiteto. Tem gente que fala que o grande impacto da energia solar residencial é o impacto visual que deixa feio. Gente, eu acho lindo. Então é tudo é. questão de gosto. Eu E, acho e tem, e tem lindo. uma, e tem uma questão interessante também, eu acho que é viável para o Wagner, tem um cálculo que se faz, né, Maria? É o tempo que você demora para pagar o seu investimento, né? Você Isso, pega a conta de água, a conta de luz da pessoa energia. e de Uhum. energia. Em cima disso é feito um cálculo, onde vai ser inclusive determinado qual o potencial das placas que você tem que pôr do sistema, não é, Maria? E depois, em Isso, cima sim. disso, é isso? É isso mesmo. É Wagner, né? O que Wagner, perguntou? isso. Wagner, seguinte. Eu posso depois, né? Pode entrar em contato comigo, tá? Eu faço representação, né, de uma empresa aqui no sul de Minas.
Ele é de Campos? Campos do Jordão, o Wagner é A aqui gente de Campos. atende Campos, a gente atende o Vale Isso. do Paraíba. Então, inclusive, Então, Wagner, depois, se você quiser pegar comigo o telefone da Maria, tá à disposição, tá bom? Daí a gente. fico à Porque, disposição. o Wagner, a gente sabe muito bem, a gente trabalha na área de engenharia, consultoria, e também na área de arquitetura, engenheiro civil. A pessoa tem que ter o quê? Ela tem que saber o quanto ela vai economizar. Esse é o cálculo que ela faz. O cálculo por si só é o que eu tenho de economia colocando energia em casa. Não é isso mesmo, Então, Maria? isso, é isso. Então vamos explicar um pouquinho, né, para quem quer, né, quem quer tá pensando aí em colocar energia solar em casa, como é que a gente vai pensar. Então, como bem o Celso disse, a gente vai ver quanto a pessoa consome, né? Por exemplo, Uhum. aqui na minha casa sou eu e o meu marido. A gente consome cerca de 100 kWh mensal, tá? Então, eu vou colocar algo em torno, para gerar aqui na minha casa, algo em torno de 80 kWh, tá? Por quê? Não adianta eu querer colocar tudo, porque a concessionária vai continuar me cobrando o mínimo, tá? Isso mesmo. Então, eu vou aí fazer um cálculo para isso. Vou ter um valor de investimento, igual eu falei para vocês, que está rodando em torno aí de 15 mil reais, né? Para colocar na minha Até, casa. desculpa, mas eu tenho que falar, a Mirelle tá aqui. Meu Deus do céu. Ah, A Mirelle é minha madrinha de casamento, não sei se você sabia. não sabia! A Mirelle é minha madrinha de casamento. Olha quem entrou Ela é uma aqui. querida. Ela é uma Ela é querida. fantástica, tá? Eu Então estudei pode com ela no continuar aí que eu... municipal e você conheceu ela na faculdade, né? Isso. Então pode continuar, mas só que eu tinha que falar. Então, continuando. É. A gente vai fazer o cálculo seguinte, Celso, mais ou menos como você disse mesmo. Vou ver o quanto eu consumo de energia, né, em casa. Uhum. Vou dimensionar aqui o meu kit, né, com inversor, as placas, tudo. E daí vou chutar um valor aí que é o que está rodando aí, né, no mercado para uma casa de 4 pessoas, mais ou menos 15 mil reais. Esses 15 mil reais eu vou levar quanto tempo para pagar, tá? Então, geralmente, pessoal, antes a gente estava falando aí em torno de 8 anos para pagar. Parece muito, mas o equipamento vai ficar funcionando na sua casa por 25 anos. Excelente. Então, ainda era legal. Agora, o que está acontecendo? Esse payback, né? Oi, Isa, minha prima. Esse payback, que é o tempo de retorno do investimento, ele tem caído. Então, Celso, nas últimas simulações que eu tenho feito para os clientes, a gente está tendo retorno aí de 4 anos, que é muito legal, gente. Não, Olha só. ótimo. E tem um negócio legal, que inclusive para quem está interessado e trabalha na área de arquitetura, de engenharia civil, que trabalha ou é proprietário de um imóvel, alguma coisa, o cálculo é muito legal porque assim, a energia elétrica aumenta anualmente e a energia solar está Não vai diminuindo diminuir. anualmente, entendeu? Então, quer dizer, cada vez mais o período que você tem um retorno é muito menor, não é verdade, Maria? Sim, com certeza. Isso que você falou é fato, tá? A tarifa de energia elétrica, gente, ela não vai reduzir, Não. tá? Ela vai aumentar ano por ano. Daí, às vezes, as pessoas me perguntam assim: nossa, então não compensa eu colocar agora, compensa eu esperar daqui 5 anos para pôr. Gente, também não. Por quê? Esses 5 anos, se você colocar agora, você já vai estar economizando. Uhum. Tá? Então, assim, quando chegar lá que a tarifa vai estar mais alta, você já está com seu equipamento pago. Olha Com só, certeza. né? Mas é claro que daqui 5 anos a gente tem uma tendência dos equipamentos ficarem ainda mais baratos, Sim. principalmente, Celso, naquele ponto que a gente tocou, de começar a ser fabricados aqui no Brasil. Realmente a gente vai no mercado. Maria.
né? Aí. Uhum. E a tarifa vai subir sempre, a tarifa de energia vai subir sempre. Então, deu uma travada aqui, você está me ouvindo? Deu. Tá, tô. Eu tava ouvindo, só você que tinha parado, mas a voz continuou. Então, Ah, então, conexão aqui em casa tá assim, ai meu Deus, mas voltou, não, né? isso é Brasil. Ontem eu tava falando com Alagoas, na live sobre Caatinga, caiu 3 vezes mais ou menos o sinal dele, porque tá chovendo na Caatinga, né? Eles estão super felizes, ó, eles estão numa felicidade absurda. Então foi muito legal. Aqui, ó, a A minha nutricionista, irmã. a sua irmã, então, É, aí, então, ó, a sua irmã, esse ela falou do. compromisso ambiental. Sim, sim, existe um compromisso ambiental muito sério com relação a você usar energia renovável. E também, Maria, tem uma questão importante também da política pública brasileira, que é assim, Deixa eu hoje, aproveitar e falar tá, sobre, puxar aí, né, nessa questão da responsabilidade ambiental de cada um. sim, sim, Olha sim, só, porque a gente está falando de política pública, Celso, e daí a gente fala assim, porque o governo, nananã, porque o isso. governo não faz. E o que que a gente faz? Se Então, a gente não começar a ter atitudes e ter esse compromisso em casa, o governo, ele é só representação do todo, gente. com certeza. Então, se a gente começar, e olha, até vou falar assim um exemplo, né, vai parecer maluco, mas olha, se eu fizer coleta seletiva, separação do meu resíduo em casa, eu já estou contribuindo para a energia do país. Com certeza. Com Por quê? certeza. Eu vou evitar de retirada de nova matéria-prima, eu vou Uhum. evitar custo de energia lá na indústria que produz, né? Eu Sim, vou deixar, por exemplo, se todo mundo fizer a separação de resíduo em casa, a gente vai ter uma geração de resíduo realmente que vai para aterro muito menor. Com sim. isso, os caminhões de coleta vão precisar passar menos vezes na minha rua. Ou seja, se ele passa todo dia, ou um dia sim, um dia não, ele pode começar a passar 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, que vai estar tranquilo, porque é só para pegar realmente o que precisa ir Sim. para aterro. Com isso, Uhum. onde que eu vou chegar? Ó, com isso, a gente está reduzindo o consumo de combustível fóssil, que o caminhão utiliza diesel. Sim, Com isso, é menos geração de gases de efeito estufa, né? Gás carbônico. Então, gente, está tudo ligado. sim. Tinha gente, Celso, que falava assim para mim, principalmente no mestrado, que desde o mestrado que eu já estava, né, seguindo na área de energia. Nossa, mas Uhum. você fez engenharia ambiental, o que, que tem a ver com energia, né, gente? Tudo, tudo. Tudo a ver. Por- Tudo, tudo. Inclusive, Porque a gente. eu ia até falar um negócio para você agora, com relação à energia. Nós temos um potencial de tudo que a Europa tem dos países, nós temos potencial aqui no Brasil de geração. Quer ver um exemplo? Portugal é o top energia maremotriz do mundo. O Uhum. Brasil tem uma potência absurda de energia maremotriz. Nós temos uma das maiores costas do mundo. Uma coisa. Ah, e daí você falou um assunto que eu adoro aqui em casa, viu? Hum, Que é a energia maremotriz. Porque um dos justamente. especialistas da energia maremotriz do país mora comigo, que é meu Aí, marido. viu? Aí, para você ver. Daí vem nossa potencial, por exemplo, a Holanda hoje compensa mais para um fazendeiro holandês vender energia do que produzir leite. Eles ganham mais dinheiro vendendo energia proveniente da biodigestão dos dejetos dos animais. E o Brasil tem o quê? Uma das maiores quantidades, uma das maiores criações de bovinos do mundo é o Brasil. Nós temos um Hum, potencial de energia no bovino absurdo. sim. Daí nós vemos a energia solar, que você já falou, que Você a falou da Alemanha Holanda, daí eu já lembro do moinho, né? Que a energia justamente eólica, né? A gente
Pegou a Sim, ideia sim, lá do moinho dele. sim, sim. E a gente Daí, já está conseguindo aplicar, inclusive, em casa. Eu quero que você conte que você é, colocou o gerador então, de eólica lá no sítio. então, a gente, através, engraçado, surgiu de uma visita que a Maria Cláudia convidou para a gente fazer quando ela estava na faculdade, na Unesp, né, fazendo o doutorado dela. A gente conheceu o professor dela lá, ele é um visionário, incentivador, ele é Como é que é é aquele do alucinado. desenhinho? Eu esqueci. O Pardal, Professor. professor Ele é um Pardal. professor pardal. Ele é o professor Pardal. E ele me deu vários materiais, né, sobre energia eólica, sobre energia solar, sobre todo quanto é tipo de energia. Daí chegou lá, eu cheguei em casa, né? Eu debrucei em cima daquilo, né? Eu comecei a ler aquele material, daí eu falei, caramba, dá pra fazer um negócio com relação a isso. Eu acho que dá pra gente fazer um negócio legal. E daí eu fui conversando com meu pai, né? Meu pai, ele é. Meu pai tem quarta série, Maria, do ensino fundamental. Mas é uma pessoa. Eu falo que o meu pai é um engenheiro sem diploma. E eu sempre falo que se eu chegar a metade do que o meu pai é profissionalmente, eu tô feliz. Porque ele é uma referência absurda para mim. Daí a gente começou a conversar. Daí nisso surgiu a ideia de fazer uma torre de energia eólica no sítio. Ó, que E legal. uma torre vertical, inclusive, né? Daí a gente conseguiu um motor de um preço bom de 15 kVA. Uhum. 15 kVA eu tô produzindo lá, só para você ter uma ideia. E de 1.800 rotações. E daí a gente montou ela inteira. Tudo, reduções, Com o tudo. que que você fez, Celso? As hastes, as hélices, com o que você As fez? hélices, a gente usou um tipo de metalão Ah, para metalão. metalão para sustentar, e para fazer a hélice, a gente pegou o tubo de PVC de 150 milímetros, rachou no meio. As hélices têm 2 metros de altura cada hélice, então cada tubo dá duas hélices, entendeu? E daí a gente fez Entendi. com 6 hélices Olha que legal, gente. para aumentar o potencial de vento. E a gente descobriu com o professor Pardal que é o seguinte, que o melhor lugar para se coletar energia não é lá em cima do morro. É embaixo, é no meio. Porque lá em cima o vento já dissipa. Lá ele dissipa. E aqui não. Ele vai ter que pegar a velocidade para vencer o morro. Aí, E ó. nisso nós fizemos o quê? Em vez de fazer lá em cima, nós colocamos num ponto intermediário. E realmente é uma coisa impressionante. Ele gera energia o ano todo. Por quê? Aí, ó. Pelo tipo, a gente colocou um sistema de roldana de é como se fosse, lembra o carrinho de rolemã? A gente Uhum. colocou literalmente um rolemã para girar sem nenhum atrito a turbina, né? Isso faz com que qualquer vento faça girar e ela tem movimento o tempo todo. Mas só que, claro, demos uma de professor Pardal, né? E aprimoramos um pouco essa questão e hoje ela gera energia até sem vento. Então a gente foi aprimorando, tá? Porque assim, eu tenho certeza de uma coisa. Assim como eu até um pouco tempo atrás, Maria, quando a gente saiu da faculdade, eu não acreditava numa coisa. Mas nós vamos ver o fim do uso de combustível fóssil. Nós Uma vamos ver. diminuição significativa, sim. Sim, mas Eu eu acredito. Sabe por quê? Falar para você por quê. O Brasil está assinando alguns tratados interessantes, não sei se você já viu, com relação a eliminar combustível fóssil, ter uma meta até 2030, se não me engano, uma coisa assim, para eliminar Uhum. o uso do combustível fóssil em carros no Brasil. Começar a produzir Hum, somente carros com energia renovável, olha tá? só. Então, quer dizer, alguns países do mundo, inclusive, como Oslo, na Suécia, você não pode mais andar em Oslo Ah, sim, com lá é carros. bem rígido Sim, isso.
com um carro movido a combustível fóssil. Você só pode usar carro movido a combustível renovável. E pior, no centro de Oslo, se não me engano, você não pode andar com carro, tá? É somente com bicicleta ou meio público de condução, tá? Então, Você não anda tudo mais no centro da depende cidade, da tá? forma como as coisas vão sendo conduzidas, né, Celso? Sim, E sim, até eu sim. quero puxar essa questão do carro elétrico, gente, porque assim, as crises, elas vêm e elas dão uma chacoalhada na gente e elas fazem a gente pensar diferente, né? Uhum. Então, assim, essa questão da energia renovável existe desde que o mundo é mundo. Vamos lá, né? A primeira energia Sim. renovável que o homem teve aí a percepção é a lenha, né? Biomassa. Uhum. Então, só que assim, né? Veio aí a era do petróleo, né? Tem toda essa questão de potência que o combustível fóssil realmente tem, tá? Não tem ainda nenhuma energia renovável que tenha a mesma capacidade calorífica do petróleo. Isso é fato, Uhum. tá? Porém, com essa questão ambiental, né, de poluentes, a gente tem que repensar a forma que a gente lida com o mundo, né? E as Sim. crises vêm para nos mostrar isso. A primeira crise do petróleo, né, na década de 70, já deu um chacoalho no mundo e abriu a nossa mente para a questão dos biocombustíveis, onde o Brasil, eu sempre falo para os alunos, sabe, sempre puxo os céus. Cortou? Uhum. Não, Eu sempre não. falo para os alunos, sempre puxo as questões que a gente também tem de vantagem, né? Que o Brasil tem de vantagem. Então, assim, a questão do etanol, né? O Brasil, com o nosso etanol de cana-de-açúcar, a gente, nossa, o mundo quer copiar da gente, né? Sim. Então, a gente tem essa vantagem tecnológica, a gente já tem essa tecnologia bem aprofundada, e veio da onde? Da crise do petróleo, década de 70. Depois a coisa meio que conformou, né? Hoje em dia, nossos carros, né, são flex, né? Funcionam com os dois Sim. tipos de combustível, que é, por grande parte, por uma exigência do nosso mercado, do Brasil, Sim. por conta do nosso etanol, tá? O Sim. nosso etanol, ele tem a vantagem, né, em relação ao etanol dos Estados Unidos, que é produzido com milho, porque milho é uma das bases, né, da alimentação deles lá. Então tem Sim. essa Sim. disputa muito grande com o mercado consumidor, né? E o Diferente potencial do também nosso etanol. energético e o potencial Completamente da diferente. cana-de-açúcar é muito maior também do que o milho para produção de etanol, né? E aqui a É gente já muito está maior. falando de etanol de segunda geração. Você sabe o que é etanol de segunda geração? Não, manda aí. Então, é desenvolvimento tecnológico nosso. A gente já sabe hoje em dia, muita pessoal da Unicamp, tá, que trabalhou com isso. Por quê? Mas lá, né, para aqueles lados lá do estado, a gente tem muita usina, né, de cana-de-açúcar, né, usina de Região é, oeste do estado é fortíssima nisso. então, e daí eles desenvolveram já o etanol de segunda geração. Ou E seja, os chineses o estão de olho. bagaço, E os chineses ah, estão com de olho. certeza, Ó. com certeza. O que que acontece? O bagaço passa, né, pela moagem, mas ainda tem, porque a celulose, Celso, é uma estrutura muito difícil de ser rompida, sabe? Sim, Então, é retirado, né, esse líquido, né, o suco da cana, na primeira moagem, processo comum, convencional. tá. Depois, gente, passa por um tratamento enzimático e é feita uma nova moagem. Então, é o etanol de segunda geração. Então, a gente passou a produzir etanol por tamanho, né, por hectare plantado, quase duas vezes. Do que Então, tinha olha antes o do que potencial. tinha antes. Então, olha só que loucura. Não, é Então, fantástico, fantástico. é. Então, assim, Aliás, Maria, isso aí você falando uma coisa que
eu fico muito incomodado aqui no Brasil, que é o seguinte: a gente tem um potencial de tudo, energético, tudo, e tem um potencial científico nesse país que é uma coisa absurda, absurda. E isso não tem política pública para investimento científico no país, para desenvolver isso que você falou, por exemplo, essa qualidade de cana-de-açúcar, você dobrar no mesma área de produção, você praticamente dobrou. Por quê? Porque algum cientista teve a ideia de que, opa, e se a gente fizesse isso? Ele Isso. testou isso várias vezes, inúmeras vezes, É para conseguir dar pesquisa. certo. É Pesquisa. pesquisa. Gente, a gente só tem desenvolvimento tecnológico com pesquisa, né? Só. E se a gente está querendo falar de desenvolvimento tecnológico nacional para poder fazer uma diferença no mundo, tem que ter incentivo aqui, Com né? certeza. Com certeza. Seguindo ainda o raciocínio das crises, Celso, eu queria chegar mais agora, né, na questão dos Tá. carros elétricos, tá? Que Sim, você sim, tocou. Porque olha sim. só, essa questão. Quando que o Brasil atinou de verdade? O Celso andou de carro elétrico lá Andei em de carro Guará. elétrico, andei. Eu dirigi um carro elétrico, filho, pensando o quê? Então, Eu e o Nilmar. Eu e o o professor Nilmar. Pardal, o professor Pardal, olha só, a gente está chamando ele de professor Pardal, mas ele tem nome, tá, gente? É o professor É. Teófilo Miguel de Souza, da Unesp de Guaratinguetá. Quem quiser mais informação sobre ele, pode pesquisar aí. Ele, ó, deixa eu pensar, eu defendi meu doutorado em 2017, então em 2015, mais ou menos, ele comprou aquele carro elétrico que você andou. Sim. Quando ele comprou aquele carro elétrico, Celso, olha a dificuldade, a gente está falando de 5 anos atrás. Olha a dificuldade. Ele comprou da China, daí chegou Sim. aqui no Porto de Santos, o pessoal não sabia como cadastrar aquela mercadoria, emitir a nota fiscal daquilo. Daí foi emitido como produto eletroeletrônico. Nossa, mãe. Quase que virou um bate-bate, né? Então, daí, Celso, por isso que ele não conseguiu emplacar, porque como é que o Detran ia emplacar um produto Um produto elétrico eletroeletrônico? eletrônico. Ah, ele Daí comprou ele uma não conseguiu batedeira, né? emplacar. Daí ele não conseguiu emplacar, por isso que a gente só pode andar com aquele carrinho dele dentro da Unesp, porque não tem É, permissão para sair na rua. é Mas um isso há 5 anos absurdo. atrás. Agora Tá. isso já mudou, né? Sim, Agora a gente tem carro elétrico andando aqui normal. sim, sim, sim. Porque já conseguiram, né? O povo conseguiu entender que existe carro E elétrico. que carro elétrico não é batedeira, né? Isso. Falando do carro elétrico, gente, quando que o Brasil atinou realmente para a necessidade do carro elétrico aqui? Uma percepção que a gente que está mais atuante ali, né, teve com a crise dos caminhoneiros, com a parada dos Justamente. caminhoneiros. Porque Uhum, olha, ó, a crise levando a necessidade da gente dar um salto e ver algo diferente. uhum. Porque daí a gente lembra que a gente correu para os postos de gasolina para abastecer carro, porque a gente ia Oh, ficar sem combustível? Lembra? Então, lembro. daí a gente falou, poxa, mas por que isso? Se existe tecnologia do carro elétrico, né? Uhum. Então, daí o Brasil começou a abrir o olho para esse lado, chamando atenção para o carro elétrico. O carro elétrico ele é sustentável, super eficiente, legal, legal, ambientalmente legal, super, desde que a energia elétrica com que você esteja abastecendo o seu carro seja uma energia renovável. Com certeza, com Não certeza. adianta eu encher o Brasil de carro elétrico e acionar minhas termoelétricas a carvão para manter energia no sistema. Engraçado que aí vira um outro problema, porque toda vez que o Brasil aciona a termoelétrica a carvão, ele aumenta a poluição, aumenta o valor da taxa de energia, porque daí a Bandeira gente vai falar vermelha. bandeira vermelha, porque a energia termoelétrica é cara,
ela não é barata, é uma energia cara. Então, por isso, realmente, tem que se pensar muito bem. Você tem que primeiro melhorar nossa matriz energética para energia renovável, para aí depois você ficar autossuficiente e colocar. Eu entendi o que você quer falar, Maria. Primeiro você tem que mexer com uma coisa para depois melhorar a outra. Não adianta nada encher de carro elétrico na rua se tiver que acionar a termoelétrica. Certo? Exatamente. O meu carro elétrico, ele não vai ser sustentável se a energia que eu Justamente. estou abastecendo ele vier de uma termoelétrica, Sim, sim, com certeza. Com certeza. né? Então, assim, ô Maria, como a gente já está aqui, já faz. Faltam 9 minutos para terminar a nossa live, porque esse negocinho aqui é chato. Ele tem contagem regressiva. Quando chega 30 segundos, ele começa. Tan, 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 e desliga sozinho esse negócio. Entendeu? Então, assim, eu vou pedir. Primeiro, Maria, foi assim muito legal essa conversa. E esse assunto a gente ia ficar conversando aqui o resto da noite. Porque Ah, é energia aquela renovável, coisa, vai puxando um assunto que você gosta de falar, daí você vai, né? justamente. E energia renovável é um assunto que a gente sempre gostou muito, né? Desde a época de faculdade, a gente sempre esteve empenhado, né? Até para levar isso para mais pessoas, como a gente está fazendo aqui agora, que foi muito legal essa conversa hoje. E Ah, eu adorei. eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite e Eu espero que que no futuro agradeço. isso. Espero que no futuro a gente venha fazer outras lives. Tá, a doutora Priscila gostou muito. Ela participou bastante também, Obrigada, por sinal. doutora. E daí eu queria muito assim que realmente a nossa energia ficasse o mais sustentável possível e o mais renovável possível, tá? Olha lá, também ó, o espetacular essa live, Celso. Meus parabéns pela iniciativa e parabéns, doutor Maria Cláudia, domina totalmente o assunto. Muito obrigado. É isso aí, Obrigada, Wagner. obrigada. Como eu disse, a gente está aqui para isso. Amanhã, inclusive, eu já vou te convidar que nós vamos ter uma live sobre georreferenciamento, topografia Aham. na área ambiental. Tá bom? Opa, Vai começar com o Jones Vaz amanhã aqui, que é um engenheiro cartográfico. Ele é professor de uma universidade em Santos e ele é top, ele é muito bom. A Maísa também adorou, ah, tá? minha amiga, Então, professora aqui da Unifei. e que legal. E eu queria então que você se despedisse, Maria, por favor. Eu gostaria de agradecer novamente, Celso, pelo convite. Agradecer também a sua iniciativa de estar fazendo essas lives, né? Porque a gente, da área ambiental, a gente tem várias frentes e você está aí abordando, né, diferentes temas a cada Justamente. dia. Parabéns pela sua iniciativa. E é isso, a gente vai aí tentando disseminar, né? Levar esse conhecimento, porque nada adianta ficar só com a gente, não. A gente tem que espalhar. Não, isso aí. A gente está aqui para levar conhecimento, para levar informação para quem precisa. E se é o que eu falo sempre. Se a gente conseguir inicialmente com 5 pessoas, essas 5 pessoas influenciar mais 5, ou uma, mais uma, mais uma, daqui a pouco nós vamos ter que todo mundo influenciado para um lado legal, que é da sustentabilidade. Porque a Sim. busca disso tudo, não é, Maria? É sustentabilidade.